Saúde mais a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz por mais um privilégio de poder trazer a palavra de Deus aqui na minha casa. Dia especial, nosso pastor estava viajando e me deu essa responsabilidade. Agradeço primeiramente a Deus, o pastor e toda a diretoria dessa igreja. Queridos, quero deixar uma palavra do Senhor, que o Senhor falou no meu coração nessa noite, breves palavras, que se encontra no livro de Atos capítulo 2. Os irmãos podem se colocar de pé, só mais um minuto, por favor. Atos capítulo 2 e Atos capítulo 3, só alguns versículos. Atos 2, do versículo 1 ao 4, vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor: E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordamente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhe apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e puseram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia falar. Atos capítulo 3, do versículo 1, diz o seguinte: Ora, Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração sendo a hora 9, ou outras traduções vão falar às 3 horas da tarde. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, a qual diariamente punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, a qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com o João, disse: Olhe para nós. Ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: Eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Sente, glorificando o nome do Senhor com sua Bíblia aberta. Deus, a tua palavra, ela foi explanada, e aqui, Deus, os nossos corações se abrem para ouvir uma direção, para ouvir, Deus, uma resposta do Senhor nessa noite. Deus, que essa palavra possa ecoar, Deus, nossos corações, na nossa vida, dentro da nossa alma, Deus, como eco que possa mudar as estruturas, Pai, para que possamos crescer mais uma vez na tua presença. Amém. Irmãos, eu quero falar hoje sobre o poder para testemunhar. E o poder para testemunhar, o que faz uma igreja. A igreja, na verdade, ela surgiu para testemunhar aquilo que Jesus Cristo fez aqui na terra, e aquele poder que foi derramado, para que ela possa mostrar qual era o tamanho desse Deus que a gente serve. Hoje nós vemos muitas igrejas e várias igrejas, e infelizmente nesse tempo a gente olha igrejas grandes, enormes, mega estrutura, nada contra. Só que na verdade, às vezes o que falta principalmente nessa igreja é o poder de Deus. Porque a partir do momento que uma igreja está com portas abertas, mas se ela não tem o poder de Deus para testemunhar, você pode fechar essa porta e ir embora para sua casa. Porque a marca de uma verdadeira igreja, genuína igreja, é o poder derramado sobre ela para testemunhar aquilo que Jesus fez, o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Então entendemos que quando a igreja começou a ser formada através dos 12 apóstolos, ou sobre a doutrina dos 12 apóstolos como fundamento, aprendendo com Jesus Cristo, tudo que Jesus Cristo ensinou naquele momento,
agora esses 12 homens, diferentes de qualquer outro. A Bíblia fala que como homens que o mundo até mesmo não era digno, eram homens diferentes, mas agora começaram a implantar algo que Jesus Cristo deixou para eles aqui na terra, uma missão diferente, criar um povo, levantar uma geração, uma igreja santa, a qual ele viria buscar. E uma das marcas desta igreja era que o próprio Cristo falou assim: olha, eu vou derramar sobre o meu povo um poder diferente. Eles vão ser conhecidos porque eles serão minha testemunha, mas para ser minha testemunha, eu preciso derramar algo especial sobre a vida deles. No entanto, que a igreja ela começou a crescer através daqueles apóstolos, e o poder que estava sobre aqueles homens era poder sobrenatural. Qual poder era esse? Era o poder de mudar histórias, de mudar vidas naquele ambiente. Porque assim como Jesus Cristo, ele foi crucificado, depois, ao terceiro dia, naquele momento em que havia luto, havia muita tristeza, Jerusalém ficou um caos, Jerusalém ficou em luto. A cidade de Jerusalém, ela tem como significado habitação da paz, literalmente seu significado, ou capital da paz. Então as pessoas subiam para Jerusalém porque tinha toda uma promessa, tinha todo um cenário armado. Falávamos que o Messias dali ia vir, o Messias estava andando por ali, Jerusalém. Então ouvia-se muito que um homem chamado Jesus Cristo caminhava sobre aquele lugar, pisava sobre aquela terra. Só que na verdade os discípulos agora que estavam com Cristo, eles ainda não atentaram para a palavra que o próprio Cristo falou: é necessário eu padecer, é necessário eu sair do meio de vós, eu morrer e ir até o céu da terra durante 3 dias. Só que eles ainda não entenderam qual era a diferença e qual era a promessa que o Senhor tinha deixado para eles. Olha, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Só que o que aconteceu é que na verdade Jesus Cristo ele morreu. Então alguns discípulos se dispersaram de novo, Pedro voltou a pescar. Pedro voltou aquilo que ele tinha largado para seguir a Jesus, voltou a lavar a rede, seus velhos hábitos. Talvez falou assim: acabou, aquele que andava comigo agora, que era na verdade a esperança de Israel, a esperança desse povo, ele morreu, ele não era mais aquele que a gente tinha que colocar a nossa esperança, não tem mais jeito. Pedro voltou a pescar, os 2 discípulos foram a caminho de Emaús, conversando entre si, falando assim: olha, acabou, aquele homem morreu. E as pessoas foram distanciando de Jerusalém, deixaram Jerusalém, a capital da paz, aonde que tudo ia acontecer, aonde que o Espírito ia se derramar naquele momento. Então eles foram caminhando para Emaús, longe da cidade de Jerusalém. E o interessante é que logo na sua caminhada, aqueles 2 discípulos, aqueles 2 apóstolos, um conversava com o outro: olha, e agora? Aquele Jesus morreu, acabou, será que não tem mais jeito? Mas ele não era o Filho de Deus. E de repente apareceu um terceiro personagem no caminho, e esse terceiro personagem começou a conversar com eles, e eles começaram a conversar a cerca de 13 quilômetros até de Jerusalém a Emaús. E quando chegaram, na verdade, em toda aquela caminhada, em todo aquele percurso, eles ainda não entendiam, seus olhos estavam fechados, porque não sabia quem era aquele homem. Mas quando eles chegaram, na verdade, naquela casa em Emaús, quando ele repartiu o pão, e quando ele deu graças, as vendas dos olhos deles caíram, e eles entenderam que quem estava ali era Jesus Cristo. E eles falavam: olha, por isso que o nosso coração, quando aquele homem falava, queimava. O meu coração queimava, mas eu não sabia quem ele era. Eu estava longe do lugar onde que era para estar. Eu tinha desistido. Mas ainda há alguma coisa dentro de mim que queima. Eu aprendo com isso que às vezes dá vontade de largar tudo, dá vontade de parar, dá vontade de não pregar, dá vontade de não cantar, dá vontade de desistir de muita coisa na nossa vida. Mas entendo que todas as vezes quando a gente quer desistir, sempre tem alguma coisa dentro de nós que começa a queimar, que não deixa.
Sempre é algo que começa a queimar no nosso coração, algo que vem de Deus. Às vezes é a vontade de jogar tudo para o alto, às vezes é a vontade de falar assim: Senhor, não quero mais. Mas todas as vezes que eu falo que eu não quero, algo começa a queimar dentro de mim. E esse algo, esse fogo, essa chama não me deixa parar. É o Senhor falando: olha, tem muita coisa para queimar na sua vida ainda, tem muita coisa para acontecer na sua história. Foi como Jeremias falou: Senhor, eu não quero mais pregar, eu não quero mais falar do teu amor, eu não quero mais falar quem é você. Mas ele fala: todas as vezes que eu falava que eu não queria mais pregar, algum quinturão, algum fogo queimava dentro dos meus ossos, e eu não conseguia mais não deixar de falar do amor de Deus. Olha, todas as vezes que você tenta desistir, todas as vezes que você tenta parar no meio da tua caminhada, e que algo ainda queima dentro do teu coração, é o Espírito Santo falando para você: não para, não para, continua, não para, continua, porque eu estou contigo. Glória a Deus. Irmãos, o lugar dele não era, o lugar de Pedro não era pescando, o lugar dos discípulos não era em Emaús. Então, a partir do momento quando Jesus Cristo ele apareceu para esses homens, Jesus Cristo estava falando assim: olha, vocês estão indo para o lugar errado, porque era promessa, era para ficar em Jerusalém. Porque todas as vezes que você se afasta do lugar onde Deus te manda ficar, você não vai receber algo de Deus na sua vida. Todas as vezes que Deus te manda você ficar em um lugar, e muitas vezes de intrometido você quer ir para outro lugar, não venha cobrar de Deus que derrame bênção sobre a tua vida. Porque quando Deus fez uma promessa, quando o próprio Jesus Cristo fez uma promessa para eles, falou assim: olha, ficar em Jerusalém, Emaús é o lugar longe de você receber a sua bênção. A sua velha vida, onde que Pedro voltou, era um lugar longe de você receber a sua velha bênção. Mas Jerusalém era o centro da vontade de Deus. Então todas as vezes que você está no centro da vontade de Deus, aonde Deus manda você estar, aonde você está parado, onde Ele falou assim: fica aí, porque é nesse tempo, é onde você está, é na situação que você está, é no ambiente que você está, é no cenário que você está inserido, é aí que eu vou fazer coisas grandes, é aí que eu vou entrar com a provisão. Você não precisa sair do lugar, você não precisa procurar outros ares, outros ambientes, porque o meu Deus, Ele não se move somente em regiões geográficas, Ele não precisa de circunstâncias. Se Ele prometeu, não importa onde que eu estou, seja no deserto, ou seja nos grandes vales, nos grandes lugares de abundância, o meu Deus, Ele cumpre indeterminadamente daquilo que eu preciso na minha vida. Ele é grande para fazer. O que estava sendo derramado sobre ele, na verdade, era uma promessa. Todos tinham que ficar reunidos, porque quando chegou em Atos capítulo 2, então o Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8, vai falar: então recebereis poder que vem do Espírito Santo, que vem do céu, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Era uma promessa em que Deus naquele momento estava levantando através daqueles homens um povo, uma igreja lavada e remida. Através daqueles homens, então, o poder começou a se alastrar. Pedro, ele se levanta no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. No dia da colheita, era uma festa muito especial, onde que muitas pessoas de todos os lugares vinham a Jerusalém para sacrificar, para agradecer a Deus pelas colheitas, pelas primícias, pelos primeiros brotos de sua plantação. Então ali naquele momento, muitas pessoas e também de outros países, de outras linguagens, de outras culturas, subia para Jerusalém. Então era nesse momento exato que o Espírito Santo, que o próprio Jesus estava esperando as coisas acontecerem. Então quando ele estava naquele momento, o Espírito Santo ele veio, ele se derrama sobre aquele lugar. Pedro agora ele levanta e começa a pregar o Evangelho do Senhor, levantar e pregar o Evangelho da paz, o Evangelho da verdade. As pessoas que ouviram aquele Evangelho foram todas transformadas, quase 5.000 almas salvas. Ouviam
línguas no seu próprio idioma, porque o Espírito Santo derramou sobre a vida deles. E naquele momento eles viviam coisas extraordinárias, porque na verdade a igreja estava recebendo algo de Deus, a igreja estava recebendo algo de Jesus. E o que nós recebemos hoje e que podemos testemunhar sobre a nossa vida? A maior riqueza ou a maior coisa que nós temos, mais preciosa que nós recebemos de Jesus Cristo, não é os nossos bens, não é o que temos. Certamente podemos falar que a nossa família é uma riqueza que nós recebemos de Cristo, mas não é isso. A maior riqueza que nós recebemos de Jesus Cristo, através do seu poder e daquilo que Ele preparou para mim e para você, é a nossa salvação, é a salvação do teu povo, a salvação em que nós podemos testemunhar, aonde que nós podemos pregar para os outros, e os outros também ser salvos, pelo poder da palavra. Glória a Deus. Estou sentindo Deus neste momento, falar neste lugar. Talvez estava esperando algo para acontecer, talvez estava esperamos o momento certo para que as coisas possam começar a andar, mas aquilo que está derramando sobre o Espírito, o que o Espírito de Deus está derramando sobre a igreja hoje, que o Espírito de Deus está derramando sobre a minha, sobre a tua vida hoje, esse poder que o Espírito Santo derramou sobre aquelas pessoas, e o poder que o Espírito Santo derrama sobre a tua vida e sobre a minha vida. Deixa eu te falar, ouro não compra, prata não compra, dinheiro nenhum compra. Aquilo que Deus derramou sobre a minha e sobre a tua vida, não negocie, não troque, não faça como moeda de troca, porque não tem ouro, não tem prata, não tem nada de valor que possa comprar aquele poder que foi derramado sobre a tua vida, porque já foi pago com sangue lá na cruz, e aquilo que foi derramado sobre a tua vida não tem valor, é sobrenatural. Glória a Deus. Aqueles homens, eles foram impactados com o poder para testemunhar, e logo depois subiu Pedro e João para o templo para orar, às 3 horas da tarde. E o interessante, quando eles subiram para orar, ali ficava há mais de 40 anos um coxo, um aleijado. Eles colocavam ali na Porta Formosa. A Porta Formosa, ela ganhou esse nome pelo fato do seu tamanho, era muito grande. Era ela coberta por bronze de Corinto. O bronze reluzia, parecia ouro. Então era um ambiente propício para colocar alguém para cobrar impostos. A prática dos impostos ali em Jerusalém era muito corriqueiramente, era normal. Então eles colocaram alguém ali, porque ali passava pessoas para entrar dentro do templo para orar. Só que interessante que o texto vai me dizer que no versículo 2, que ele estava sendo carregado. Que ele estava sendo carregado. É porque ele era aleijado, ele não conseguia andar, ele não tinha suas próprias vontades. Ele não poderia fazer, a sua vontade já não interferia em nada. As pessoas que teriam que pegar ele, levava ele para um lugar e para o outro. As pessoas tinham poder sobre ele. Além de ser alguém que estava à margem da sociedade, era alguém que não tinha suas próprias vontades, alguém que estava no chão, sem conceito, pelo menos de viver como um cidadão normal, mas alguém que era excluído, e não poderia exercer a sua própria vontade, porque na verdade usavam ele como uma moeda de troca. Vamos aproveitar da sua enfermidade, vamos aproveitar da sua vergonha, vamos aproveitar da sua pobreza, da sua humilhação, vamos aproveitar de tudo aquilo que você é para ganhar dinheiro em cima de você, porque queremos na verdade dinheiro, queremos na verdade riquezas, queremos na verdade algo tangível. Vamos aproveitar do seu problema, vamos aproveitar da sua desgraça, para que possamos lucrar sobre você. Então quando eu olho na verdade essa história, eu vejo na verdade como o diabo, ele fala isso com os teus filhos, com os filhos de Deus. Olha, ele quer na verdade pegar alguém que está sendo cuidado por Deus, pegar alguém que está sendo direcionado pelo Senhor, e jogar no chão e falar assim: olha, a sua vergonha eu quero aproveitar
aproveitar da sua vergonha, eu quero aproveitar da sua humilhação, eu quero aproveitar da sua desgraça, eu quero rir daquilo que você está, mas eu sei que tem uma coisa, enquanto tem pessoas que estão sendo carregadas de um lado e para o outro, como outras pessoas carregando, que não tem nem a sua própria vontade, que estão sendo muitas vezes até esquecidos, ou vivendo nos seus problemas, eu tenho uma resposta para você, para todo coxo que vive desse jeito, para toda pessoa que vive nessa situação, ei, sempre tem um Pedro e um João que se levanta para liberar uma palavra sobre a tua vida, sempre tem um Pedro e um João para chegar e falar: levanta-te e anda, você não vai ficar mais nessa situação. Na verdade, para quem tem uns problemas, que todo dia era corriqueiro na vida dele, ele não ficava um dia, 2 dias, 3 dias ali, ele ficava todos os dias corriqueiramente naquele lugar. Era mais de 40 anos. Então, a esperança de um homem de ver, na verdade, alguma coisa boa acontecer na vida dele, já tinha se esvaído. Muitas vezes a crença de um homem de alguma coisa boa acontecer já não existe mais, porque é tanta aprovação, é tanta humilhação, é tanta dificuldade no dia a dia, corriqueiramente na vida de um cristão, na vida de alguém, que muitas vezes você fala assim: rapaz, não vai chegar meu dia, não vai chegar a minha vez. Às vezes até falta esperança, às vezes até falta um pouco mais de fé para conseguir esperar, porque às vezes eu estou numa situação tão profunda e tão humilhado, que eu não consigo mais ver solução para nada, eu não consigo mais ver saída. Quem por acaso vai se levantar e vai conseguir ajeitar a minha situação? Porque era uma situação impossível. Aquele homem estava destinado a viver assim, aquele homem já estava destinado, ele não teria outra condição a não ser de viver daquela forma, todos os dias, sendo pegado por outras pessoas, colocado naquele lugar, aproveitado da sua humilhação, aproveitado da sua desgraça, para que possa receber, para que possa encher bolso de outras pessoas. Era daquele jeito, não tinha mais para onde correr. Mas quando entendemos que para toda promessa existe um tempo, e que mesmo nós vivendo todos os dias com Cristo, ainda assim passamos lutas, dificuldade, sempre passamos problemas, e na vida do crente a gente sabe como é complicado, como é difícil. Às vezes a gente só precisa de uma resposta, de uma direção. Então eu vim aqui hoje como boca de Deus para falar para você: olha, Deus ainda levanta homens e mulheres de Deus para liberar profetas, para liberar palavras proféticas, para liberar palavras de poder na vida de muitas pessoas, para mudar histórias. Deus ainda levanta homens e mulheres de Deus nessa geração, para que pudesse liberar algo que pode mudar a chave, para que possa mudar destino, para que possa mudar a direção da vida de pessoas, porque o que precisamos hoje é a direção do Espírito Santo de Deus, e a direção de Deus vem através da sua palavra. É a sua palavra, é o poder para testemunhar, porque aquele que tem o poder através do Espírito Santo de Deus, ele libera a palavra e as coisas acontecem. E as coisas acontecem. Quando Pedro e João chegou naquele lugar para orar, o versículo 3 vai falar o seguinte: ao qual vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Pedro, fixando os olhos nele com João, e disse: olha para nós. Versículo 3 e versículo 4, ele marca uma ação, aonde prestes a acontecer algo sobrenatural. Só que o interessante é que, na verdade, esse homem, ele não conhecia João e Pedro, e nem sabia o que Pedro e João carregavam. Ah, se ele soubesse quem estava na frente deles. Ah, se ele soubesse quem ou o que ele carregava.
Mas quando Pedro e João chegou perante ele, ele olhou e falou assim: olha, me dá alguma coisa. Ele esperava, o versículo fala que ele esperava algo desses dois. Ele esperava algo, mas o algo que ele esperava era algo tangível, era algo palpável, algo que tinha poder econômico, é algo que poderia nesse momento servir para algumas coisas, para o já, para o agora. Ele queria neste momento, é algo tangível. Só que o que Pedro e João tinha para oferecer àquele homem não era tangível, não era algo que ele podia palpar, não era algo que ele podia naquele momento pegar, mas era algo que era eterno, não era algo que ia acabar, porque se aquele homem pegasse aquele dinheiro, ele poderia pegar aquela dracma, aquela moeda, mas ainda assim no outro dia, ele ia voltar para lá, porque ia acabar, ia ser momentâneo, tudo aquilo agora ia se esgotar, e ele ia voltar para a sua vida, continuar de novo. Mas aquilo que Pedro e João carregavam, era um poder para testemunhar que na verdade ia mudar a história da vida daquele homem, que nunca mais ele ia ficar naquela situação. Jesus está falando: olha, o poder que eu tenho para derramar sobre vocês, é um poder que na verdade é para que vocês nunca mais continuem na situação de humilhação, na situação de miséria, na situação que vocês estão no chão. Mas o poder que eu tenho para vocês, eu sei que não é algo que muitas vezes pedimos, que é dinheiro, que é riquezas, mas é algo que é eterno, é algo que direciona a sua vida, é algo que direciona a sua caminhada, que te traz alegria, paz e salvação. Ele poderia voltar a pegar o dinheiro e simplesmente o ciclo da sua vida ainda começar a viver aquele ciclo vicioso, e um dia após o outro, um dia após o outro. Mas o interessante é que eles não sabiam quem era Pedro e João. Ele não sabia qual era o nome dele. Mas naquele momento ele conheceu aquele poder que estava sobre ele. Eles não sabiam quem eram esses dois personagens, porque muitas vezes não podem saber o nosso nome, mas eles vão saber o que a gente carrega. Não podem lembrar nem do nosso nome, mas vão lembrar da tua história pelo que você carrega. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. As pessoas não podem conhecer o seu nome, não podem saber o seu nome. Maria, João, não podem saber, nem sequer lembrar, mas vão lembrar agora do poder que você carrega sobre a tua história. Elas vão olhar para você e vão falar assim: olha, eu não sei o nome daquele menino, eu não sei o nome daquela mulher, mas chama aquela fulana, que na vida dela tem um poder sobrenatural, que na vida dele tem algo diferente. Ei, o poder que você vai derramar, que vai ser derramado sobre a tua vida, as pessoas vão ver aquilo que está sobre a tua vida, as pessoas vão saber quem é você, pelo aquilo que o Espírito Santo vai derramar sobre você. Não estou ligando para as pessoas saberem o meu nome, que seja anônimo, que não me conheçam, que não sabem quem eu sou, mas eles vão ter que entender que sobre mim há um poder diferente que não é dessa terra. As pessoas não podem ter que saber como eu me chamo, mas eles vão ter que saber que a minha história é uma história em que foi marcado pelo Espírito Santo de Deus. Ele estava sentado naquela porta, mas Pedro e João mudou a vida daquele homem. Falou assim: olha, você está sentado aí, mas o que eu tenho para te oferecer não é isso que você quer. E Pedro falou assim: olha nos meus olhos, olha nos meus olhos, porque eu tenho algo para te falar, algo para te dar. Aquilo que você quer é momentâneo, mas aquilo que eu tenho para te dar é algo eterno. Eu não tenho dinheiro, eu e ele eram pescadores, nós abandonamos tudo para viver da obra, para viver do amor do Senhor. Mas eu carrego algo dentro de mim que foi marcado pelo Espírito Santo de Deus, que talvez ainda você não conheça, mas aquilo que eu tenho, eu quero compartilhar com você. Essa é o poder da igreja. Qual é o poder da igreja? É receber do Espírito Santo de Deus o poder para compartilhar com outras pessoas que estão lá fora, porque na verdade, existem outras pessoas que estão lá fora, que estão precisando disso.
Talvez exista muitos e muitos coxos que estão à beira da porta, precisando de uma palavra, de uma direção, e as pessoas estão só querendo esmola, estão querendo algo momentâneo, mas o Senhor derramou o poder sobre a igreja, para que a igreja pudesse ir lá e falar assim: olha, a partir de hoje a sua vida vai mudar, a partir de hoje tem um basta, porque sobre a tua vida tem o Espírito de Deus. Levanta do chão e muda a sua história hoje, porque o Evangelho, queridos, o Evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus ele transforma. Então, se a igreja ela não tem poder para transformar através do Espírito Santo de Deus as pessoas e as vidas que entram aqui, feche as suas portas, feche as suas portas, porque o que marca uma geração é a igreja, e essa geração precisa vivenciar algo sobrenatural, precisamos vivenciar algo ainda grande e poderoso. Muitos se perderam no meio do caminho, muitos saíram, muitas igrejas perderam, na verdade, o fio da meada, porque muitos você vai entrar e você vai ver de fato, tem ouro e prata, muitos têm ouro e prata, mas não tem um levanta-te e anda. O que eu preciso entender é que o que vai me mover não é as riquezas, não é o instrumento, mas o que vai me mover, na verdade, é o poder do Espírito Santo que está aqui no meio, porque é o poder de Deus que muda as coisas, é o poder de Deus que muda a situação. E o interessante é que quando aquele homem, na verdade, entendeu, ou quando na verdade foi liberado sobre a vida dele, uma palavra vinda de Deus, algo mudou na vida dele, porque na verdade, no meio de tantos aleijados, escute o que eu vou te dizer, ali havia corriqueiramente muitos aleijados, mas no meio de tantos, Pedro e João escolheu curar aquele dali. No meio de tantas pessoas, aí a gente pergunta: Senhor, por que no meio de tantas pessoas o Senhor me escolheu logo eu? Porque no meio de tantas pessoas melhores do que eu, muitas vezes fala melhor, prega melhor, canta melhor, é líder melhor, é tantas outras coisas melhores, por que você me escolheu? Eu sou tão fraco, cheio dos problemas, cheio das situações em que eu preciso resolver na minha vida, mas por que você me escolheu? Jesus em nenhum momento está perguntando qual é o seu problema. Jesus em nenhum momento estava perguntando, ou Pedro e João perguntou qual era o problema dele. Ele só perguntou se ele queria levantar daquele lugar. O que Jesus está querendo dizer é que na verdade, olha, eu não quero saber qual é o seu problema, eu só estou querendo saber se você quer ser usado por mim, porque na verdade, Senhor, mas eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou cheio de problemas, cheio de falhas, não tem problema, porque como Paulo fala em 1 Coríntios, olha, porque o seu poder me aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Senhor, mas eu sou pecador, não tem problema, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Na verdade, quando o Senhor chega e chama uma pessoa como eu e você, aonde pessoas melhores e mais capacitadas poderiam estar no nosso lugar, e nós se perguntamos: por que eu? Por que nesse momento? E por que agora? Porque Jesus Cristo está falando: eu sei que existem pessoas melhores, mas eu quero você, é você que eu escolhi. E não adianta falar que na verdade você é pequeno, porque eu sobrepujo sobre a tua vida, a minha graça te basta, a minha presença vai com você, aonde você for, eu ainda estou com você, as minhas mãos estão com você. Glória a Deus, aleluia. A gente era um improvável de fato, mas o Espírito Santo ele entra e muda a nossa história. Mas eu creio que as pessoas a partir de hoje, não é porque eu estou aqui, mas é pela palavra que eu trago, é que a partir de hoje as pessoas vão entender e vão saber aquilo que você carrega. Eu creio nisso, porque aquilo que você carrega, aquilo que é liberado sobre a tua vida, que é esta palavra, você vai chegar na tua casa hoje,
vai liberar essa palavra com autoridade e com fé sobre a tua família. Se o teu esposo está caído, você vai liberar essa palavra que ele vai levantar. Se os seus filhos estão caídos, você crê nesta palavra que você vai liberar essa palavra e ela vai liberar. Ele vai levantar. Porque o poder de Deus era para testemunhar aquilo que Jesus Cristo faz. E aquilo que Deus faz é que nenhum homem consegue fazer. Então aquilo que você vai carregar hoje é algo que as pessoas não conseguem te dar, é algo que você não consegue comprar, mas é algo que já foi pago lá na cruz, e é algo que o Senhor derramou sobre a tua vida. O problema é que muitas vezes a igreja não sabe usar, a igreja esquece de usar o poder que foi dado sobre nós, o poder e a autoridade que está sobre o povo de Deus. E é com fé que nós entendemos que nós temos que exercer isso. A minha casa será uma casa salva pelo Espírito de Deus. Os meus filhos serão alcançados por Jesus. As portas que estão fechadas serão abertas. Aquilo que está amarrado, agora Deus tem poder através da sua palavra para liberar, que desamarre tudo. O problema de saúde, pela palavra liberada, pode ser curado. A situação que é impossível, pelo poder da palavra, ele pode voltar a ser possível, porque meu Deus é um Deus do impossível. As coisas podem vir a acontecer, porque uma palavra é liberada através do Espírito de Deus, e aonde há um homem de Deus que Deus levanta, ou uma mulher de Deus com autoridade, para liberar aquilo que Jesus Cristo está mandando liberar através da tua palavra, o ambiente vai ter que mudar, as portas vão ter que abrir, as coisas vão ter que começar a dar certo. É isso que Deus faz. A mensagem de Pedro e de João para aquele coxo, sabe o que era? De hoje em diante, a sua história é vivida de pé, não mais deitado. De hoje em diante, a sua história não é contada pelos outros e nem ser encarregado pelos outros, mas de hoje em diante, Deus vai te colocar de pé para você andar na sua própria direção. Eu creio nisso. Eu creio que na palavra que sai da boca do homem e da mulher de Deus, pelo Espírito Santo, segundo a vontade do Espírito Santo, ele é capaz de ir lá no fundo, onde um homem está mais atreado no pecado, na lama. Ele é capaz de levantar o homem de lá, erguer aquele homem, mudar o seu caráter, mudar a sua moral, mudar a sua história e colocar ele de pé de novo. É como a história do bom samaritano, o próprio Jesus contando. O próprio Jesus, ele tem poder de pegar um homem ferido, colocar ele no lugar para cuidar dele, colocar uma capa, dar vinho a ele, colocar uma capa, dar pão, dar água, dar um cajado a ele, curar tratar das suas feridas e falar assim: ó, agora você está bem, levanta, eu vou te dar um destino, vou te dar uma direção, levanta, agora segue o seu caminho. Jesus, ele cuida, Jesus, ele levanta o homem do chão, porque aquele homem agora ele poderia entrar no templo, porque segundo a lei oral, ou segundo a tradição, nenhuma pessoa deficiente poderia entrar no templo para adorar o Senhor. Então imagine comigo, há quantos anos aquele homem estava ali, parado naquela porta, olhando os outros passarem na frente dele, com os teus sonhos, com os teus votos, entrando no meio do templo, para sacrificar a Deus, seja das colheitas, da plantação, seja para oferecer um sacrifício pelos teus filhos, pela tua família, pela tua casa. As pessoas iam ali entregar sacrifícios com gratidão por tudo que recebeu, pessoas amarrotadas de sonhos, de projetos, de esperança, mas aquele homem não poderia ter isso, continuava naquele lugar, naquela situação, e via aquelas pessoas passarem, realizar a sua vida crescer, a sua vida desenvolver.
E muitas vezes a gente se pergunta: Senhor, por que muitas pessoas têm crescido, as coisas têm fluído para outras pessoas e a gente continua neste lugar? Por que tem desenvolvido por tantas outras pessoas, mas ainda continua assim, as coisas não andam, os meus projetos, os meus sonhos ainda continuam parados? Eu quero ser como aquela pessoa, porque a gente vê muitas vezes as pessoas crescendo em nossa volta. Isso é normal do ser humano, às vezes até pecado, e muitas vezes você se pergunta: olha, por que eu não me desenvolvo? Por que eu não cresço? Será que não é a minha vez? Então o Espírito Santo, ele fala assim: olha, calma, porque sempre tem um homem de Deus, um Pedro e João, para liberar uma palavra profética sobre a sua vida, para as coisas voltarem a acontecer. Sempre é um tempo em que Deus levanta homens para de novo direcionar aquelas pessoas que precisam de uma resposta. Sempre Deus levanta homens, porque Deus ainda continua a falar nessa geração, Deus ainda continua a falar nesse tempo. E quando eu falo, que eu quero aqui caminhar para encerrar, que quando eu falo sobre palavra liberada, não tem como falar sobre palavra liberada se eu não falar sobre Gênesis capítulo 1, porque eu gosto muito dessa expressão, porque o livro de Gênesis, ele já começa com a palavra liberada. E a palavra liberada no capítulo 1, do versículo 1 de Gênesis ao versículo 3, vai falar o seguinte: que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e haviam trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que pairava sobre as águas? O Espírito de Deus. E no versículo 3 diz o seguinte: e disse Deus: haja luz. Então o princípio já começa com uma palavra liberada para que as coisas pudessem acontecer. Não existia nada, tudo veio acontecer através da palavra liberada do próprio Deus. Haja luz. A Bíblia diz: e a luz existiu, e viu Deus que a luz era boa. Então a partir de hoje, saia daqui entendendo que essa palavra liberada sobre a tua vida vai fazer as coisas viverem de novo, acontecer de novo, mesmo sem você não ver nada acontecendo. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer coisas na sua vida. Ele só precisa liberar uma palavra para as coisas se cumprirem na sua vida. Ele só precisa ver pessoas aqui que estão dispostas a receber. Levanta a tua mão, pessoas com fé, falando assim: Senhor, eu recebo e eu levo esse poder para testemunhar para minha casa. Eu libero esse poder sobre os meus negócios. Eu libero essa palavra sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha caminhada, sobre os meus filhos. Porque as bênçãos, irmãos, não estão sobre coisas, irmão Ismael. As bênçãos não estão sobre carros, sobre caixa de som. As bênçãos estão sobre pessoas, sobre cabeça de pessoas. Então às vezes quando Deus manda você ficar em algum lugar, mas o lugar que você está, você pensa que é infértil, é naquele lugar que Deus vai te fazer prosperar. Por quê? Eu estou falando isso. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu quero falar de um homem chamado Isaac. Isaac, filho de Abraão, filho do homem pai da fé. A Bíblia diz que Abraão desceu para o Egito. Quando chegou em Canaã teve fome. Aconteceu o quê? Consequentemente também o filho fez o percurso do pai. Só que quando Isaac chegou em Gaza, ia descer para o Egito, o Senhor apareceu para Isaac e falou: fica. Deus está falando para pessoas aqui hoje: fica. Não sei para onde você quer ir, mas Deus está falando: fica. Eu creio nisso. Por quê? Deus falou assim: Isaac, fica. Ah, Senhor, mas aquela terra é uma terra fértil de oportunidades. Fica, Isaac. Mas aquela terra vai me dar mais oportunidades, mais coisas para me viver. Fica, Isaac, no lugar onde você tem que estar. A Bíblia diz que então Isaac ele começou a cavar poços.
E o primeiro poço que ele cavou, ele encheu água. Então vieram e contenderam com o poço de Isaac, pegaram o seu poço e aterraram. A Bíblia diz que Isaac cavou o segundo poço. E o segundo poço vieram diante daquele poço, do seu esforço físico, daquilo que ele conquistou, e pegaram o seu poço. Na verdade, aquilo que às vezes que a gente pensa que é como um empecilho na nossa vida, na verdade é Deus nos empurrando para mais para frente, porque chegou no terceiro poço. A Bíblia diz que ele cavou o terceiro poço. Ele falou: Reobote, achei um poço largo de muitas águas. Ele só ia encontrar aquele poço se na verdade os outros poços fossem tapados. Mas por que eles taparam o poço de Isaac? Porque eles queriam aquilo que Isaac tinha. Isaac cavou aqui, deu água. Eu quero aquilo que Isaac tem, vamos pegar. Isaac cavou ali, deu água. Vamos pegar o que Isaac tem. Só que na verdade eles não entendiam que as bênçãos não estavam no poço. Eles não entendiam que as bênçãos que aquele homem carregava estavam nas coisas. Na verdade, as bênçãos que Isaac carregava estava sobre a cabeça de Isaac, estava sobre ele. Então ele podia cavar 1000 poços, mas os poços cavados ia jorrar água. E a Bíblia fala que naquele ano Isaac colheu 100 vezes mais de porção. Sabe por quê? Porque as bênçãos seguem aquele que crê. As bênçãos não estão sobre lugares, sobre coisas, mas estão sobre pessoas. E eu profetizo sobre a sua vida hoje, sobre a tua cabeça. Você carrega uma bênção. Essa bênção que você vai sair daqui não vai ser sobre coisas, mas vai estar na sua vida. E aonde você chegar, as coisas vão ter que dar certo. Aonde você colocar a planta dos teus pés, as pessoas vão ver que você prospera. Sabe por quê? Porque sobre a tua vida você está carregando uma autoridade espiritual. Sobre a tua cabeça você carrega algo que vem de Deus. Nós somos filhos de Deus, e como os filhos de Deus nós carregamos algo que vem dele. É o poder para testemunhar, é as bênçãos que estão sobre a nossa vida. Então Deus falou: fica, e ele ficou. O poder da palavra que é liberado. Existe um exemplo muito interessante no Salmos, em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, a Bíblia diz que o próprio Deus levou um homem em visão para o vale e falou o seguinte: filho do homem, podem esses ossos voltarem a viver? E o profeta diz: Senhor, tu sabes. Então naquele momento houve um silêncio, e o Senhor respondeu: Ezequiel, profetiza. Eu vou repetir. Era um vale de ossos secos, sequíssimos, a Bíblia diz. E o Senhor perguntou: pode esses ossos viverem? E ele falou: Senhor, tu sabes. Então ele diz: profetiza. Libera nessa noite. Libera essa palavra hoje sobre a sua vida. Libera sobre a sua casa. Libera sobre os seus projetos. Libera. Libera sobre aquilo que precisa ser aberto. Libera essa palavra. Deus está falando: pode essa situação impossível na sua vida se resolver? Só tu sabes, Senhor. Então profetiza. Pode a salvação chegar na tua casa hoje? Só tu sabes, então profetiza. Pode a restauração de muitas pessoas acontecer? Só tu sabes, Senhor. Então profetiza. A Bíblia diz que enquanto ele estava profetizando, não é quando ele terminou de profetizar, mas enquanto estava profetizando, então no vale houve-se um barulho, ossos colando em ossos.
osso saindo lá de uma esquina e achando o seu osso perdido aqui, pele crescendo, tendões crescendo, nervos crescendo, músculos crescendo, pele crescendo, sangue, e depois disso, sopra-se um espírito e a vida agora vem, e agora vem um exército de pé. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que enquanto muitas pessoas ainda estão liberando palavras, é no meio das tuas orações, dos teus joelhos no chão, é no meio da tua luta, no meio do teu choro, é no meio da palavra liberada na tua vida, pela tua família, ou por aquilo que você tem pedido a Deus. Ei, enquanto você ora, alguma coisa vai acontecer, porque a Bíblia diz que o Pai trabalha, e Jesus fala, e eu também trabalho, mas enquanto você está liberando uma palavra, de repente, se você ouvir um barulho, uma notícia chegando na tua casa, ei, não se assuste, porque Deus mandou você profetizar, e aquilo que você liberou, está sendo concretizado hoje. Eu quero encerrar aqui dizendo que existe um homem chamado José, último exemplo, e José, um dos filhos de Jacó, ele chegou no Egito e falou assim, olha, eu sou governador do Egito, eu cheguei já num lugar onde nenhum judeu ainda chegou, eu vou morrer no Egito, eu vou morrer aqui, mas os meus ossos não serão enterrados aqui. Escute que eu vou te dizer, que aqui eu encerro. José falou o seguinte, olha, eu posso morrer no Egito, mas os meus ossos não ficarão no Egito. Eu posso morrer neste lugar, mas os meus ossos serão enterrados em uma terra que mana leite e mel. Eu posso morrer neste mundo, mas eu sei que eu vou se erguer lá naquele dia, na glória do Senhor. Os meus ossos podem cair aqui, mas eu sei que me levantarei, me erguerei na glória, para ceiar com Ele, o meu Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Passou um tempo, Deus levantou Moisés. Moisés pega o povo, passa pelo Mar Vermelho, Moisés morre, Josué e Caleb, aqueles dois espias, agora assumem, e depois de 40 anos, Josué e Caleb chegam diante da cidade de Jerusalém, de Canaã, e coloca os teus pés, a planta dos teus pés, naquela areia de Canaã, uma terra que eles lutaram há muito tempo. Mas eu te pergunto, o que Josué e Caleb estavam carregando? O que Josué e Caleb estavam carregando? Alguém sabe? Os ossos de José. Lembra daquela promessa da palavra liberada? A Bíblia diz que eles enterraram os ossos de José ali, naquela terra. Pode até estar no osso, pai, mas se a promessa de Deus, ela se cumpre. Eu sinto a presença de Deus forte neste lugar, irmãos. Não tem mais jeito, Felipe, está no chão caído. Alguém já te contou a história desse Deus? Você já entendeu, já sabe quem é esse Jesus? Mas Felipe está morto, não tem mais jeito. Os meus sonhos, meus projetos, queridos, se Deus prometeu, pode até estar no osso, mas que vai cumprir, vai. Mas que a palavra liberada sobre a sua vida e sobre aquilo que você tem pedido pode estar no chão, mas ela ainda tem poder para cumprir e vai se cumprir, porque nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Uma salva de palmas para o Senhor nessa noite, Rabaxeira.
Fique de pé comigo nessa noite. Você não será mais um coxo, porque a palavra de Jesus tem poder. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O poder da palavra é o poder para testemunhar. E aquilo que você vai sair daqui hoje, você vai carregar este poder, para que possa chegar na tua casa e testemunhar. Eu quero liberar sobre você que ouviu essa palavra e que fala: eu preciso deste poder para liberar sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre aquilo que eu preciso. A minha família precisa de Jesus. Sai do teu lugar, porque eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Hoje é a noite de receber este poder. Hoje é a noite de entender aquilo que Deus quer entregar sobre a sua vida. Hoje é a noite de entender que as bênçãos de Deus estão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque ainda Deus levanta João e Pedro e João para liberar palavras sobre muitas pessoas que precisam. Deus ainda levanta homens e mulheres de Deus para liberar palavras para pessoas que necessitam, e essas palavras muda, direciona, transforma, restaura. Começa a liberar, vocês que estão aqui na frente, começa a liberar essas palavras. Sai do teu lugar, porque ainda é tempo. Você vai sair daqui com este poder para liberar sobre aquilo que você tem carregado. É algo grande, é algo de Deus. Porque quando Deus ele começa a operar: Senhor, eu sou pequeno demais. Mas operando Deus, quem impedirá, queridos? Aquilo que vai acontecer na tua vida, as pessoas vão entender que o que você vai estar carregando é o poder que você testemunha sobre Jesus Cristo, sobre a sua vida. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver um mover diferente, algo especial, algo grande, algo sobrenatural. É algo de Deus, é algo que vem do céu. É liberar um novo tempo, liberar novas estações sobre a tua vida, sobre a tua casa. Nome que traz cura e salvação. Só o nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. Do nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme, ele tem que tremer. Em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos vê, e em seu nome os mortos vivem. Só o nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só o nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou
de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem, 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 vivem. Há poder em seu nome, Jesus. Há poder em seu nome, Jesus. Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, Há poder em seu nome, Jesus. pra curar, libertar, Há poder em seu nome, Jesus. pra curar, libertar, Há poder em seu nome, Jesus. pra curar, libertar, Há poder em seu nome, Jesus. pra curar, libertar, Há poder em seu nome, Jesus. em seu nome, O inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Há poder nesse nome que pode mudar situações. Há poder nesse nome que casamentos podem ser restaurados. Há poder nesse nome em que uma palavra liberada, tudo aquilo que estava perdido agora pode ser achado novamente. A igreja, levanta a tua mão sobre essas pessoas que estão aqui na frente. E a igreja vai começar a liberar agora sobre essas vidas, porque vocês têm autoridade para liberar sobre essas vidas uma palavra. Começa a liberar agora sobre essas vidas, sobre as áreas dessas vidas, dessas pessoas que estão aqui na frente. Área familiar, financeira, pessoal, profissional, espiritual, ministerial.
Essas pessoas vão viver coisas grandes, sobrenaturais. Essas pessoas vão viver o que é o poder para testemunhar dessa palavra liberada, porque essa palavra é sustentada por Jesus. Essa palavra é sustentada pelo dono dela, que é o Senhor Jesus. Receba nessa noite, vai recebendo nesta noite aquilo que o Espírito Santo está entregando, aquilo que o Senhor está derramando sobre essas vidas. É poder para testemunhar. Você vai sair daqui hoje, mas vai sair marcado pelo poder do Espírito. Você vai sair daqui hoje, mas vai sair cheio. Oh, o Senhor está neste lugar, o Senhor está nesse lugar. Vai recebendo aí aquilo que Deus tem derramado. Você hoje tem poder para chegar na tua casa hoje e testemunhar. Dê ordem agora para alguma área da tua vida, pois uma palavra sobre a tua boca liberada, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. As coisas vão fluir em nome de Jesus. Eu profetizo isso nessa noite. Uma noite de poder, marcada pelo poder do Espírito Santo de Deus. O poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra tem poder para curar, para levantar. Deus, em nome de Jesus, eu entrego essas vidas que vieram aqui, Deus. E que essas pessoas saiam daqui cheio, Pai, deste poder, para testemunhar, Deus, lá fora, aquilo que eles carregam, que é, Deus, a Tua presença. Por mais que não saiba quem são elas, mas conhecerão pelo aquilo que elas carregam, Deus, que é este poder que vem do Espírito Santo, que vem da Tua palavra. E profetizamos que esta palavra liberada sobre a Tua igreja, sobre essas pessoas, Pai, essa palavra ela não voltará vazia. E se eles chegarem hoje na Tua casa, eles vão começar a liberar palavras proféticas sobre a Tua família, sobre os Teus filhos, sobre os Teus negócios, sobre o Teu casamento, sobre a Tua vida. E nós aprendemos com o Senhor que uma palavra que o Senhor libera pode mudar muita coisa, pode mudar histórias. E essas pessoas sairão daqui hoje, Deus, e liberarão palavras para outras pessoas, e Pai, e restituirão histórias de outras pessoas através dessa palavra. Eu declaro em nome de Jesus, receba nessa noite, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade desde já, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém, igreja? Glória a Deus, você foi abençoado, amém? Amém. Meus irmãos, o irmão Adriano vai estar fazendo apoderações finais, oração, dando a bênção apostólica,
mas queremos deixar um aviso. Chamados para fora, quem lembra aí? Chamados para fora, o coral Chamados para Fora, a união entre as igrejas. Nós